Oi, eu sou o Caco, esse é Vamos Falar e esse é mais um vídeo do canal. Bom, tô começando mais um vídeo do canal pra falar sobre começos e recomeços e recomeços e recomeços, por que não? Esse vídeo pra mim ele é muito especial porque ele marca uma série de coisas que estão acontecendo na minha vida e eu sinto que por estar preenchendo agora, né, esse 3.0, uma série de novas possibilidades estão acontecendo pra mim. Eu sinto que isso de alguma forma me motiva, me deixa mais, sei lá, propenso a pensar em coisas novas, propenso a fazer coisas novas também. E eu queria dividir também, né, um ponto reflexivo sobre isso. Faz bastante tempo que eu tenho lido muitas coisas e consumido muitas coisas sobre perspectivas de recomeço. Eu amo, inclusive, o Comer, Rezar e Amar, que é o meu clichê branco preferido, mas que ele fala bastante sobre como o poder de recomeçar é importante para a vida das pessoas, o quanto a gente aprende através desses recomeços, porque esses recomeços ensinam pra gente uma porção de coisas. Então, o que eu aprendi, né, até agora, através desses recomeços, era o que eu queria dividir. Eu sempre tive muito medo de dizer aquilo que eu pensava, aquilo que eu sentia, de uma forma muito explícita e muito direta, porque eu achava que de alguma forma as pessoas não estavam preparadas para entender ou para consumir aquilo que eu tinha para dizer. E através das diferentes tentativas que eu fiz até chegar aqui mesmo no canal, foi muito difícil e muito demorado. Eu passei por várias, como vocês viram. Eu até discuti aqui já essas participações anteriores, né, de como tinha sido isso antes na minha vida. Já dividi também como foi o processo de criação do canal efetivo, onde eu fiz isso depois de sair de um trabalho importante que eu fazia, decidi, né, me arriscar aqui, decidi me arriscar nas minhas coisas e eu posso dizer hoje que todo esse risco deu certo, todo esse risco valeu a pena porque eu cheguei aonde eu tinha que chegar. Mas eu não sabia dizer aonde isso ia me levar, né? E o problema desses recomeços era justamente isso. Como eu ia confiar só em mim, como eu ia confiar só no que eu tava fazendo, como eu ia fazer só o que eu tava fazendo sem referência nenhuma, sem auxílio nenhum, sem nenhum tipo de algo familiar, sabe? E foi aí onde as coisas começaram a crescer. Hoje o POC, assim como o canal ele tem uma perspectiva muito menor, né? Eu tenho muito menos seguidores, muito menos alcance. É uma segunda atividade, mas hoje o canal ele atinge uma proporção inclusive muito boa, mas o podcast ele cedeu muitas expectativas como projeto paralelo. Hoje o podcast é uma das coisas que inclusive me fornece dinheiro, me fornece posição, me fornece acessos, me fornece uma série de coisas que são importantes. Óbvio que não estamos falando de rios de dinheiro, não estamos falando sobre nada exorbitante e nem maluco, pelo amor de Deus, não é a realidade. Mas de certa forma, para um produtor de conteúdo independente, alguém que está fazendo ali só por vontade, ter um projeto assinado embaixo por uma grande empresa, tendo esse auxílio é diferente, é isso que eu tô querendo dizer. Mas isso só aconteceu devido à ideia e devido à manipulação da ideia e entender o que poderia ter sido feito. Né, a ideia partiu de mim e do Fi, né, de uma conversa nossa que originou o todo, mas assim, se não fosse justamente pensar através dessas ideias, pensar através dessas outras coisas, nada disso teria sido possível, sabe? Nada disso teria sido uma parte existente da coisa. Então é justamente sobre essa perspectiva que eu imagino. Quantas vezes eu consegui recomeçar, essas vezes que esses recomeços aconteceram, eu pude ir mais longe, sabe? Projetar as coisas um pouco mais longe, viver um pouco mais longe, e isso foi importante pra mim. Né, o recomeço ele é sempre desafiador, principalmente para quem não gosta de mudança como eu, mas ele sempre revela coisas incríveis, ele revela lados seus que às vezes você nem imagina, perspectivas suas que você nem imagina. São várias situações que são desdobradas através de cada um desses recomeços. Então pra mim isso é muito poderoso, sabe? Ao longo de 30 anos, que ainda é muito pouco, eu sinto que eu recomecei tantas vezes, eu vivi tantas outras perspectivas já, que hoje em dia é até animador quando tudo se revela novo de novo, porque me dá a chance de fazer mais e melhor. Eu tô finalmente conseguindo fazer mais e melhor por mim, mais melhor pelos meus, mais melhor pelo momento que eu tô vivendo. Sei lá, é animador o que tá vindo por aí. Uma das coisas também que eu aprendi, que eu queria dividir aqui, é sobre se encontrar em novas coisas. Eu passei muito tempo da minha vida acreditando que eu tava
fadado a alguns lugares, a alguns contextos, algumas coisas muito específicas. Achei que eu ia passar muito tempo da minha vida vivenciando só isso. Só que me bateu uma paranoia, né, em alguns desses momentos, pensando sobre a minha vida. Sobre... eu quero realmente estar nesse lugar? Eu quero realmente chegar nesse estado? Eu quero, com tal idade, continuar fazendo o que eu tô fazendo? E muitas vezes as respostas não estavam ali presentes pra mim, sabe? Eu não tava conseguindo encaixar direito a perspectiva dessas respostas. E pra mim foi muito importante começar a me ver em novas situações, entender que eu poderia fazer mais, entender que eu poderia fazer melhor, entender que eu poderia conhecer novas coisas, entender que eu poderia fazer uma série de outras possibilidades. Isso foi muito valioso porque eu comecei a me dedicar a aprender, me dedicar a, sei lá, transmitir isso, assim, sabe, de alguma forma. E foi desde as coisas mais simples. Eu voltei, na verdade, né? Isso eu sempre fui impulsionado dentro de casa. Minha mãe me impulsionou muito pra fazer isso, sempre. Mas eu voltei a pintar a tela, assim, sabe? Fazer desenho com tela. Peraí. Essa tela aqui eu ainda não acabei. Ela, inclusive, vai passar por uma grandíssima reforma, porque ela tá bem diferente do que o projeto final era. Mas é uma das coisas que eu tô pintando. Tem algumas pelo meu quarto. Já mostrei pra vocês já num vídeo anterior. Mas é justamente sobre isso, assim, sabe? Sobre o processo de ir lá e começar, e fazer alguma coisa, e literalmente encarar as coisas como uma tela em branco, sabe? E se possibilitar aprender, entender e ver o que você quer fazer a partir daí. Isso pra mim é muito poderoso enquanto conselho, né? Enquanto uma palavra aqui, amiga, falando, porque eu entendi isso, assim, observando quem estava perto de mim, principalmente a minha mãe. Ela se permitiu recomeçar tantas vezes, permitiu novas perspectivas de si mesma, de tantas outras formas, que me motivava também a olhar pra mim como isso, assim, sabe? E meio que me despir dessas antigas versões e, né, trazer cada vez mais novas versões, novos pensamentos a respeito de quem eu sou, de uma maneira mais tranquila, sabe? Então, assim, pra mim foi muito importante observar ela. Eu tô falando muito importante muitas vezes, tá? Vamos fazer um bingo de quantas vezes eu falo muito importante. É relevante pra mim justamente porque a gente pensa que a idade limita a gente pra muita coisa, que a gente não tá vivendo o que precisava viver, não tá fazendo o que precisava ter feito. A gente se prende a muitas coisas por conta disso, sabe? Por perspectiva. E não, a gente tá sempre disponível pra poder fazer uma coisa nova. A gente tá sempre vivenciando novos momentos que vão ser portais para coisas novas, sabe? A gente não pode mais ficar sobre essa perspectiva de eu tenho tal idade, eu não posso mais fazer isso, eu não tenho mais espaço, eu não tenho mais jeito. Não, tem jeito, tem espaço, tem momento, tem tudo. Se você tem vontade, inclusive, é o básico para você já conseguir fazer tudo isso de uma melhor forma, sabe? Entenda a sua motivação, entenda as suas vontades, entenda o que você quer fazer e através disso vá atrás, dá uma chance. Às vezes são fatores financeiros que atrapalham, eu sei, já passei por diversas vezes isso na minha vida. Eu acho que também tem uma coisa chamada timing, tá ligado? Às vezes no momento que você quer, as coisas podem não acontecer exatamente da maneira como você espera, mas às vezes basta um pouquinho pra você entender e chegar lá, sabe? E um outro ponto também muito importante pra trazer aqui. Pessoas têm processos diferentes. Todo mundo tem um processo diferente. Todo mundo tem uma história diferente. Todo mundo tá construindo um momento diferente da vida. Embora semelhantes a alguns momentos de vida, devo dizer, não é todo mundo que tá vivendo o mesmo processo do mesmo jeito. Não precisa se preocupar em como você tá vivenciando isso, ou se a grama do vizinho tá mais verde do que a sua. O processo do vizinho é o processo do vizinho, o seu processo é o seu processo. Eu falo isso também de um ponto de vista de conhecimento, mas um ponto de vista de reforço isso pra mim mesmo, né? Pra eu olhar isso mais tarde e falar, viu, Kai? Muitas das vezes eu me vi comparando sobre processos evolutivos, sobre aonde eu tava, sobre o que eu tava fazendo, sobre quem eram os meus pares, sobre quem eram as pessoas que eu deveria me espelhar ou não. Eu passei muito tempo olhando essa perspectiva e querendo traduzir isso dessa perspectiva. Só que muita gente tá aí fazendo coisa legal e vai estar em momentos diferentes da vida. Tem gente que já foi percebida e descoberta por um grande público, tem gente que não, tem gente que não quer ser necessariamente descoberta por um grande público e faz parte do trabalho. Tem várias perspectivas em vida que são diferentes e que as pessoas não devem se manter presas a isso como se fosse essa a única possibilidade. Não é, pelo contrário. A gente pode muito mais, a gente tem muito mais a viver, muito mais
sabe, a vivenciar. Então, assim, não é pra se manter preso a isso. O que você tá vivenciando é seu. Ninguém tira, ninguém toma. Até mesmo quando tudo dá errado, é justamente o momento onde você entende que não era aquele momento. Não era daquela forma, não era daquele jeito, não era com aquelas pessoas. O processo, ele é importante para ser respeitado, porque o tempo é a base do processo, né? Só com o tempo a gente consegue amadurecer e progredir com essas ideias como um todo. Eu vinha de um processo de dor, assim, interna muito forte, que essa sucessão de acontecimentos fizeram com que eu não andasse, sabe, com a mente, a corpo, até mesmo o coração em ordem, sabe? Eu tava sempre muito cansado, tudo muito cansado, a ponto de não conseguir nem falar, nem me expressar direito, né? Reagir, inclusive, já era um processo muito difícil. Eu sentia que eu tava me perdendo, eu sentia que eu já não sabia direito mais quem eu era, e eu sentia que conforme o tempo ia passando, eram tantas camadas adicionando e a preguiça tomando conta que eu tava ali meio que refém dessa versão antiga que eu era minha, sabe? E os dias foram passando, o tempo foi passando, eu fui entendendo que, né, vários limites meus foram sendo ultrapassados e tudo isso foi ficando cada vez mais difícil. Percebia que muitas vezes eu não me respeitava o suficiente e não me respeitando o suficiente fazia com que o externo também não me respeitasse o suficiente, né? Eu tava sacrificando muito, muito além de mim, assim, né? Um dia, ao olhar no espelho, eu comecei a ver que meu rosto tava mudando, né? Tinha várias coisas no meu rosto que estavam mudando. E não só pela passagem do tempo, mas por tudo, sabe? Processos biológicos, físicos, tudo isso mesmo. Eu vi que as minhas expressões estavam mudando e sabe quando você olha fundo demais, assim, no espelho e você começa a ver que tem alguma coisa esquisita, assim, sabe? Me bateu uma certa disforia de alguma forma, porque eu comecei a virar e me perguntar, assim, né? Quem que é essa pessoa que tá aí do outro lado? Quem que é essa pessoa que tá do outro lado do espelho, sabe? Eu não sabia dizer quem era essa pessoa. Não ter encontrado a resposta pra isso foi uma das coisas que me paralisou. Eu fiquei atônito ali, olhando. Eu era muito pra muitos, mas eu não era pra mim. Eu ocupei muitas posições. Eu sou filho, eu já fui o irmão, eu sou pai, de certa forma, das minhas estagiárias. Eu já fui palestrante, eu já fui publicitário, eu já fui o youtuber, eu sou amigo, eu sou podcaster, eu já fui muitas outras versões, inclusive o ex. E na tentativa de me reencontrar, assim, eu resolvi dar espaço pra olhar o que tem dentro de mim, para além desses espaços que eu ocupo. Pra quem já é algo muito claro na minha cabeça, sabe? Isso me abriu novas questões, como o que eu sou? Quem eu sou? Na tentativa de me reconhecer e de me encontrar, eu resolvi ser mais honesto e justo comigo mesmo. Eu resolvi dar mais espaço pra falar o que eu penso, pra mostrar o que eu penso, pra agir como eu penso e criar através do que eu penso também. E eu sempre ouvi muitas histórias, eu ajudei a contar muitas histórias, eu já passei por muita coisa também. Eu fiz parte de muitas histórias e tive até a minha história contada também. E agora, aos 30, eu finalmente decidi que chegou a hora de eu contar a minha história. É a hora de eu contar a minha história. Vem comigo?